Cara, tu sabe que é uma boa história? Eu acho que é a minha história mesmo. Porque se eu parar pra pensar, né? Foi depois de um retiro nosso, que foi um retiro muito forte pra mim, que eu acho que a gente trabalhou tanto essa coisa do merecimento, e aí eu me dei conta que, pô, eu não merecia ficar sofrendo, né? Fazendo algo, estando em um ambiente que não fazendo o que eu amava por medo. E que eu merecia mais do que só o meu medo me permitia ver. Então acho que foi no retiro que eu me dei conta disso tudo e tive coragem para daí quando voltar fazer essa mudança. Eu acho que por mais que, né, a gente às vezes faz algum atendimento, alguma vivência, às vezes a gente tem tanta camada, tanta casca, que a gente vai tirando aos poucos e às vezes a gente não tem essa chance de, né, dar essa respirada e enxergar de outro jeito. Então, para mim foi muito importante esse retiro, porque para mim foi assim, foram várias camadas tiradas e quando eu voltei de novo, sabe, dizem que sapo não é perereca quando a gente vai esquentando a água devagarinho, ela morre queimada? Ah, O que acontece? Eu acho que no nosso dia a dia a gente fica tipo a perereca. Todo dia mais um tapinha, uma incomodaçãozinha. E eu saí daquele ambiente de retiro onde eu tava me sentindo tão completa, tão plena. E a gente tirou essas cascas. E aí quando a água esquentou de novo, ferveu. Que eu olhei e disse, e aí eu fui que nem a perereca, eu pulei fora. mas isso que tá falando é muito legal, porque assim, a gente, quando muda de ambiente, né, e você vai para um ambiente especial, que é de uma imersão, você tá lá com outras pessoas, você vai entendendo que aquilo tudo que você normalizou, que é muito abusivo, que é muito doloroso, não é normal. Né? E assim, eu lembro de casos, né, de um retiro que a gente fez só sobre intimidade, sobre amor e relacionamento. E aí tinha um cliente que falou, mas assim, mano, é impossível numa relação um não ter mais poder que o outro. Né? E aí isso foi assim chocando, porque quando ele viu que existem muitas outras realidades, aquilo se abriu para ele também como uma forma de cura. E o tempo todo a gente vê isso nessas experiências, né? Assim, a nossa verdade individual se chocar com a verdade do outro, e que é bonito pra caramba, porque você vê que não existe só uma maneira de ver o mundo, né? Sim. E a maneira como o outro vê vai expandindo a sua maneira de existir também. E eu também sempre aprendo muito quando eu vejo outras formas das pessoas se relacionarem, da visão de mundo das outras pessoas. Mas eu acho que o que eu fico mais feliz e que me move tanto a fazer é que é fofoca, né? Assim, é saber o outro, como é que o outro vê o mundo, né? É bonito pra caramba você saber como que aquela história se moldou, como que aquela personalidade foi sendo desenvolvida e o que daquilo tudo faz sentido pra pessoa. Né? Não assim, você tem que descansar, você tem que ser feliz, mas a pessoa às vezes não sabe nem como, que caminho, o que é felicidade, né? Eu acho que outra coisa muito bacana do retiro é que eu acho que esse processo terapêutico, quando ele acontece em grupo, né, a gente tem muitas pessoas diferentes, muitas visões de mundo diferente. E é isso, né? Às vezes tu tá acostumado a criar de uma forma e aí tu olha pro lado e vê, caraca, olha ali, tá criando com tanta facilidade, é possível, né? E aí tu sai de todas aquelas limitações da tua realidade e se conecta com a abundância do outro, né? Porque, óbvio, a gente entende, né? São vários caminhos, vários eixos que a gente tem na vida, né? Aqueles pilares que a gente tem na vida. E às vezes um deles está fluindo melhor, às vezes o outro não está fluindo tanto. E eu acho que às vezes a gente tem dificuldade em deixar as coisas crescer porque a gente não tem nem referência de para onde crescer. E a gente olha pro lado, talvez não é, eu olho pro lado e digo, não é a vida que eu queria ter, mas pô, aquele campo, a vida relacional dessa pessoa que tá demais, hein? Bem que eu podia pegar aquilo ali. Então, né, eu acho que é bem isso que tu falou também da fofoca, né? Então a gente tá ali no retiro, cara, eu tô aprendendo muito sobre formas de lidar com os meus problemas, formas de criar, né? Porque eu ganho referências tão diferentes sobre tudo. Né? Referência a tudo, né? É aquela história, roube como um artista. A gente vai pro retiro e vai entendendo outras visões de mundo e vai mapeando essas visões de mundo e ao invés de se colocar, como a gente está acostumado até na internet, de fulano conquistou tal coisa, chegou em não sei quantos seguidores, tem não sei quantos de clientes. Faça assim. Faça assim. Ao invés disso, a gente vai pegando essa referência do outro como uma inspiração do que funciona pra gente.
com muita compaixão pelo nosso processo, com muita paciência. E isso é lindo pra caramba, cara. E eu sempre fico pensando nisso, né? Assim, não adianta tentar fazer como eu faço, ou como você faz, ou eu tentar fazer como o outro faz, porque isso não conversa com o que a nossa alma deseja, não conversa com o nosso estilo de vida, né? A gente Cada história mesmo... é única, né? Não, a gente mesmo é muito divertido, né? Porque assim, por mim, a gente saía para lugar de luxo, sombra e água fresca. E a Dani quer fazer aventura e pro meio do mato e tal. E acho que o legal é isso, a gente integrar tudo isso, né? Ter o conforto, ter a aventura, ter a espiritualidade, ter o desenvolvimento corporal, trabalhar a vibração, tudo é vibração, né? Sim. Se a gente for falar de vibração, bom, o som entra forte nessa, né? E eu até, agora, vindo pra cá, eu tava refletindo, né? Sobre... Sabe aquelas músicas que, tipo, não tem letra, não tem... Mas é uma melodia tão rica, que fala tanto com a nossa alma. Platão dizia, né? A gente traz movimento, exercício pro corpo e música pra alma. Então, cara, a música fala tanto com a alma e ela nos equilibra de uma forma. Então, E aí eu comecei a olhar as minhas playlists. A maioria das minhas playlists são letras, são músicas sem letra. Melodia. Melodia. Então, assim, como as melodias tocam. E aí tu vê quando uma melodia tem propósito. E aí tu vê que, assim... Desculpa a palavra, mas quando o cara é foda, ele consegue dizer sem dizer. Então ele não precisa da palavra, ele usa toda a sensibilidade dele. E aí, eu, olhando nas minhas playlists, eu vi que a maioria das minhas playlists são músicas sem letra. Porque elas me tocam de um lugar tão profundo que às vezes eu sinto que as palavras atrapalham. Então, essa é uma das coisas assim que também me apaixona no sound healing, né? Eu não preciso dizer para ninguém como se sentir, como ficar. Eu simplesmente deixo ali e quando e é bacana isso também, porque quanto mais entregue a pessoa tá, e por isso a gente normalmente sugere a posição deitada, né, para a pessoa poder realmente se entregar, quanto mais entregue, mais fundo toca, né? Então, essa coisa da vibração, da frequência. E sabe outra coisa, dentro disso que você tá falando, sempre me diverte também, né, nos retiros, é que quando eu tô guiando alguma meditação, né, geralmente a pessoa já fez a prática no corpo, já participou, já fez o sound healing, já se alimentou. Então, a gente vai deixando a pessoa naquela condição de neném embalado, né? Você tá ali, ai, que gostosinho. E a capacidade que a gente tem de, ao estar num ambiente acolhedor... Sano. Saudável, entre pessoas respeitosas, com reverência a quem veio antes, aos nossos ancestrais, né? Sabendo que você está ali sendo acolhido, que você pode se abrir, que não vai ser julgado. O corpo, ele vai desarmando. E aí, quando eu entro com a prática de meditação, de visualização criativa, perceber que as pessoas que falam assim, eu não sei meditar, eu nunca meditei, acessam estados de consciência que outras pessoas precisam até de substâncias químicas para chegar, né? E a gente consegue levar a pessoa a esse estado de consciência, de plenitude, de conexão com a alma tão profundo e de gerar emoção, de gerar catarse, de gerar cura, de fazer a peça do quebra-cabeça que sempre esteve ali se encaixar. Então eu vejo muito que é interessante porque a gente trabalha com muitas pessoas que já se trabalharam, já fizeram diversas terapias e que já sabem as peças do quebra-cabeça, mas elas não conseguiram encaixar para ver aquela visão ampla delas mesmas, né? E a gente consegue fazer isso em poucos segundos, né? Assim, com uma prática, um dia. E isso me traz uma questão que é a questão do tempo, né? A gente luta muito, tenta controlar o tempo e não sabe transpor a lei do tempo ao nosso favor. E quando a gente está numa imersão, o tempo ele age ao nosso favor. Ele passa muito mais devagar, porque as experiências que a gente tem num ambiente de atenção plena e de presença equivalem ao que a gente viveu anos. Você consegue trabalhar e curar e transmutar coisas que você está trabalhando a vida inteira, por vidas, por séculos, por milênios. E aí quando você... É como se fosse um parto, né? Quando você vem e fala, ufa, era isso? E é interessante, né? Porque a gente ali está trabalhando atenção plena, que é o trabalho do yoga, né? Então tem muita gente que pensa que yoga é asana, né? Asana são as posturas. Não, yoga é atenção plena.
Então a gente está ali 1 hora, 2 horas, né? Depende da prática de cada um, exercitando a atenção plena. E a atenção plena é a cura para tudo. Porque no final, às vezes, a gente vai fazer terapia, a gente vai fazer todos esses processos. Por quê? Porque a gente se desconectou tanto do nosso processo que a gente não consegue mais achar as respostas. E quando a gente para, e aí normalmente com a ajuda de alguém externo, né, um terapeuta, a gente consegue, às vezes, a gente mesmo enxergar essas respostas. Então, eu acho bacana que no retiro a gente está realmente fazendo esse processo de desacelerar, tirar algumas camadas, algumas físicas, algumas emocionais, né, que às vezes a gente nem enxerga, e a partir dali, com tudo paradinho, com tudo tranquilo, a gente olha pra gente mesmo e a gente tem as respostas. Então não é ninguém que botou um ovo na nossa cabeça, ninguém nos deu a resposta. A gente sai com as respostas. E por isso eu acho que é tão duradouro. Porque não foi ninguém que disse, Daniela, faça assim. Eu olhei, eu me desarmei, eu, né, fiquei que nem o bebê. E aí, a partir dali, eu criei o meu ovo, a minha ideia, né? Não é o ovo de cuco que alguém coloca no meu ninho e eu choco. Então, acho que por isso que é tão potente. Por isso que esses nossos retiros são tão potentes, né? E assim, Dani, agora falando, né, é muito potente. Não é qualquer pessoa mesmo que é encaminhado para esse tipo de trabalho. Não é qualquer pessoa que acredita que 2 pessoas como nós, brincalhonas, bobas, que só fala besteira, fala palavrão, podem ajudar, né, os outros a chegarem nesse estado. Mas é porque eu acho que a cerne do nosso trabalho, assim, o guia, né, é a alegria. Demais. E a alegria não se ensina. Ou você tem esse dom, né, e se abre para receber esse estado de alegria, de divertimento interior, ou você acha que tudo tem que ser muito rígido, que você tem que ir lá pro topo da montanha, meditar, não brincar, chegar, né, a ter uma postura até endurecida para chegar em uma espiritualidade de um Deus até meio punitivo. E quando a gente desarma e encontra de novo esse estado de presença e de criança, né, a nossa criança, sem que seja uma criança desconsiderada, uma criança birrenta, você olha para a criança e fala, vem cá, criança, vem aqui, deixa que eu te cuido. Tu sabe que na semana, já não lembro qual foi a condição astrológica exatamente, mas eu fui guiar uma meditação e aí eu parei para pensar assim, às vezes a gente fica tão confuso sobre o caminho que a gente deve tomar, né? E a gente fica se questionando, tô indo pelo caminho certo? Tô indo pelo caminho certo? Eu mesma já mudei de profissão N vezes, né? E alguma vez eu tava no caminho errado? Não. O que acontece? Eu precisei de cada um desses passos para chegar aqui. Mas ok, saindo dessa parte só filosófica, né? Quando foi que eu comecei a sentir um desencaixe? Significa que como engenheiro eu não estava fazendo um bom trabalho, eu estava errada e como terapeuta tá melhor? Não. Eu parei para pensar o que tudo isso tinha em comum. E como eu trazia a minha expressão para o mundo. E aí eu parei para pensar o que tudo isso tinha em comum e eu estava feliz quando eu podia fazer. É quando eu podia trazer alegria. Eu gosto muito de lidar com pessoas, mas eu me sinto como uma pessoa que, tipo assim, se eu tivesse sendo engenheira, se eu tivesse, na época que eu trabalhava com saneamento, se eu conseguisse trazer alegria para as pessoas no trabalho que eu fazia, cara, tava lindo e eu amava fazer aquilo. Então, assim, e eu acho que isso é uma coisa que, se a gente fosse pensar dentro de todas as nossas diferenças, é onde a gente se une. Porque a gente tem muito essa coisa de querer trazer o nosso trabalho para o mundo com alegria, com leveza, né? Eu acho que ali tem muito esse casamento do nosso trabalho. Desculpa, aqui. Vai. Não, é porque isso que eu tô falando é muito legal, porque a gente pode aplicar para todas as nossas relações, né? Então, a gente podia focar em olhar para as nossas diferenças, que aí seria, mas mana, o seu público é um público de pessoas até com uma faixa etária maior, que gostam de mais conforto, claro, porque conversam comigo, né, mais preguiçosas e tal. O seu público é um público mais atleta, de pessoas que são mais aventureiras e tudo mais. Mas é isso que tá a beleza, porque assim, são pessoas que, de fato, que querem no fundo da alma ser felizes. Então não tem um público, uma faixa etária, não tem nada, não tem gênero, né, não tem nada que seja diferente para o ser humano no fundo da alma. Porque todo mundo quer ser feliz e eu acho que é isso que a gente propõe. Se você quer ser feliz, vem com a gente. Não, e é mesmo, né? E é mesmo. Não teve uma experiência de um retiro que as pessoas não saíssem felizes, divertidas,
criando elos de ligação com outras pessoas. Lindo pra caramba, que pessoas de todas as idades. Né? Muito heterogêneo. Condições físicas completamente diferentes. Gente, eu gosto de fazer exercício, de movimentar, mas eu sou bem inclusiva, viu? Agora. É verdade. No começo o pessoal sofria um pouquinho mais. Mas é isso, é o respeitar o limite do outro, né? A gente foi também desenvolvendo cada vez mais essa capacidade. E dentro disso que a gente está falando do relacionamento, que você trouxe do seu trabalho, quando você encontra o que te move, não importa em que profissão que você esteja, não importa em que relacionamento você esteja, não importa quem está ao seu redor, você vai saber como imprimir a sua essência, que é isso que é importante para você, que é o que te move, em todos os espaços. E aí a gente começa a criar um discernimento muito grande de não permitir que o outro molde aquilo que a gente deseja, porque você vai ter um sinalizador muito grande. Isso quer dizer que você não vai ficar irritado em alguns momentos? Vai. Muito. Talvez até mais, porque o seu grau de sensibilidade vai aumentar. Então você vai saber o que é bom pra você e o que não é, o que te agride e o que não agride. Então você vai começar a ouvir a vozinha interior ali da sua criança falando: não quero, não gosto disso, isso não é pra mim. Só que dessa vez, em vez de brigar com ela e botá-la de castigo, você vai falar: não quero. E legal. Eu acho legal porque, assim, às vezes, eu já me questionei muito sobre isso, tipo, porque em muitos pontos eu era muito flexível, a ponto de não dar minha opinião e me atropelar em determinadas situações, simplesmente para agradar o outro e para fazer o que tinha que ser feito. Mas quando eu comecei a entender o que é essa necessidade indiscutível da minha alma, que uma delas é fazer as coisas com alegria, então, assim, se alguém começa a me pedir, mesmo que seja um trabalho sério, mas se eu perco a alegria de fazer isso, o trabalho perde a função. Isso vale para mim tanto na parte afetiva, vale no trabalho, vale na família. Então, assim, na maioria das vezes eu tô falando sobre coisas sérias com leveza, com alegria. Então, quando eu perco isso, cara, eu me perdi. Então, tanto num relacionamento ou nas coisas que eu vou fazer, hoje em dia, quando alguém me pede para fazer algo e eu tô em dúvida se eu devo ceder ou não, eu me questiono. Tá, se eu ceder ou se eu fizer tal coisa, eu ainda consigo imprimir, trazer a minha energia, a minha alegria, ainda tá nesse processo? Tá, beleza, posso ceder. Ou, cara, perdi a conexão comigo e com o que é importante pra mim, que nesse caso é a alegria, então eu não vou aceitar. Então, nesse caso, eu preciso setar meu limite. Porque limite pra mim é uma questão desafiadora. Mas pra todo mundo, né? Não, beleza. Então, porque nós aqui nesse mundo físico, a gente veio pra aprender a lidar com os limites, né? Porque a gente tava lá, todo mundo energia pura, líquida, maravilhoso, uhul, uma rave. Aí, ok, entrei aqui num corpinho. Limitado. Que é limitado, mas por escolha, né, também. Sim. Então você fala, legal, eu quero conseguir, dentro dessa densidade material, experimentar sensações e emoções que eu não teria se eu não tivesse limite, né? Se você não tivesse a pele, você não ia sentir o toque que você veio aqui sentir. Se você não tivesse a tristeza, você não ia ter a alegria que você veio aqui sentir. Se eu não tivesse a morte, eu talvez não valorizasse a vida, né? Exato, mas isso aí nem existe, né? A gente não vai então, eu ia dizer. A gente não vai entrar nesse mérito, mas eu acho que o bonito dessa coisa toda é que a gente vai começando a entender os limites, sem ficar muito rígida nesses limites, sem se endurecer, né? E entendendo o que é essencial pra gente. Então, pra mim, eu vejo muito claramente que aonde eu não consigo imprimir a minha visão de mundo, a minha originalidade, que é um princípio muito essencial pra mim, se eu tiver que seguir uma regra, se eu tiver que manter alguma prática que não faça sentido pra mim, né? Só porque tem que fazer, porque é assim pra mim já não funciona, mas por quê, né? Que é essa coisa da nossa criança interior, isso vai motivando, vai me gerando essa conexão que eu preciso e que é onde o meu trabalho se aplica, né? Então, assim, aonde eu não posso, como dizia Frida Kahlo, né? Onde não puderes amar, não te demores, mas o amor não é igual para todo mundo. Né? Então, como é que é o meu estilo de amor? O que representa o amor para mim? É um lugar onde eu possa ser alegre? É um lugar onde eu possa ser autêntica? É um lugar onde eu seja considerada na minha visão de mundo? Onde exista escuta?
diálogo. Aonde eu não tenho isso, eu não tô, né? Mas para cada pessoa é de um jeito. Para algumas pessoas pode ser que seja onde não tiver a regra, onde não tiver um compromisso, onde não tiver uma metodologia, eu não estou. Tá errado e tá certo? Não. Cada um tem uma visão diferente. O que a gente precisa fazer é entender que nas nossas relações, os acordos que a gente faz podem ser feitos com mais clareza, quando são considerados o que faz a gente feliz, né? Sem desmerecer o que faz o outro feliz e chegar num consenso. Eu acho que isso que é o bonito da coisa. Mas o que tudo isso tem a ver com manifestação? Para manifestar, a gente tem que estar com tudo isso alinhado, né? Exatamente. Eu acho que a grande diferença de toda essa dinâmica que a gente faz em todos os retiros é o alinhamento. É o alinhamento com a sua voz interior, né? Com a sua essência, para você entender quem você é antes de você sair desejando. Porque, vamos falar... Vai falar do dinheiro? Vai falar, tá, quanto que você quer? Muito comum, a pessoa fala, tá, eu quero manifestar um emprego de 5 mil reais. Eu falei, tá bom, é isso mesmo que você quer? É bom, é maravilhoso. Passou, e aí, manifestei. Tá feliz? Não. Tô trabalhando pra caramba. Meu Deus, não era isso que eu queria. Vamos dar o meu exemplo. Tá. Cheguei logo no começo, quando eu fui fazer um processo terapêutico com a Amanda sobre manifestação. Quero dinheiro. Quer dinheiro pra quê? Quero dinheiro pra poder fazer massagem todo dia. Não, então tu não quer dinheiro, tu quer massagem todo dia. Então tem que pedir certo, né? Então, assim, alinhar um pouquinho isso tudo. Porque assim, a abundância, ela chega na nossa vida de maneiras muito singulares, né? Por exemplo, eu preciso de alguém para cuidar do meu marketing. Aí, em vez de falar, eu preciso de dinheiro para contratar uma equipe de marketing, não, eu preciso de alguém para me ajudar. E o universo manda pessoas incríveis e maravilhosas que querem fazer isso e ganhar juntos, né? Então a gente vai mudar, isso salva isso, porque isso é muito importante. É uma mudança de paradigma entre abundância e escassez. Que a gente não tá aqui para competir, a gente não tá aqui para comparar, e tá aqui para somar uns na vida dos outros, né? Então, quando você entende que tudo faz parte desse fluxo, o fluxo anda, o fluxo vem, é uma dança constante, né, desse movimento. Por isso que o movimento é tão importante nos nossos retiros e por isso, inclusive, que a gente vai para tudo que é canto, não fica fixo num lugar. Porque a gente muda o ambiente, muda a nossa capacidade de percepção e conforme a gente muda a nossa percepção, expande a nossa visão de mundo, expandiu a nossa visão de mundo, a nossa cognição, que é a nossa capacidade de criar novas sinapses, criar novas ideias, ela muda junto. Então isso traz assim anos de resultado em um fim de semana, né? Que você vai falar, tá bom, eu vivi a vida inteira, estudei a vida inteira e você quer me promover uma transformação em um fim de semana? Sim. Não, até você mais ousada, já que eu sou dessas. Um fim de semana não, em uma meditação. Só que você precisa de uma preparação para isso, você precisa mudar de ambiência, você precisa estar no meio de pessoas que acreditam que isso é possível, que somos nós, a gente sabe que é possível porque a gente já viu muita transformação, muita cura. Então a gente vai quebrando algumas barreiras do impossível. A gente já viu tanta coisa impossível acontecer, né, Dani? Minha nossa. E tem mais uma coisa. Gente, olha, eu tô indo pra Índia. Então, assim, vocês só vão me ter de novo no presencial, não sei quando. Vão ter que ir lá pra Índia pra me ter no presencial. Então, aproveitem essa chance ainda do último retiro que eu vou fazer aqui no Brasil, de ter esse combo fantástico, eu, a Amanda e ainda a Laura, para trabalhar todas essas questões muito profundas em um lugar incrível. Então, imperdível, só isso que eu tenho para dizer. E é legal a gente falar que por que a gente trouxe a Laurinha, né? Que trabalha com a constelação. E aí eu até quero falar também hoje sobre aquilo que a gente estava conversando hoje no café, que era, ninguém te ensinou, mas você queria estudar constelação porque você via que muitos casos paravam em pai e mãe e na dinâmica que a energia do campo toma quando a gente fala dessa construção da nossa primeira infância, né, de como a gente foi criado e tudo mais. E aí trazer a Laura, eu acho que é importante porque ela é uma consteladora sensível que entra realmente no campo e não tem aquele perigo, porque eu vejo muita gente que tem casos contra, né, a constelação familiar,
que são terapeutas que não estão no campo, não estão identificando as reais questões, não estão abertos, então vão seguindo um beabá de um curso, de uma técnica, e que às vezes é até meio agressivo, não tem um olhar compassivo, né? E eu acho que a integração do trabalho da Laura com o método Oura, que é o que ela desenvolveu, é um aprofundamento de um alinhamento muito fino da energia yin e yang que está entre todas as relações, entre todas as coisas. E ela traz também essa leveza do feminino que eu e Dani, a gente é um pouquinho bruta. Deixa um pouquinho. Eu com meus coices quânticos, né? Eu com meus movimentos quânticos. Então vai trazer uma delicadeza mais, esse acolhimento, essa coisa mais feminina, mais maternal. Bom, se a gente for para pensar, todas as religiões trabalham com trindade, né? Então eu acho que o equilíbrio bom também pode vir a partir de uma trindade aqui, né? Então a gente trabalha com... A gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, né? Pai, Filho e Espírito Santo, enfim... Agora a gente também está trazendo mais um elemento para trazer mais potência para esse nosso trabalho, que, desculpa, mas é foda. Mas vem cá, quem é quem nessa história? Quem é? Ah, eu tenho certeza que eu sou Shiva, que é o destruidor, fato. Mas daí se a gente fosse pensar, ia ter que trabalhar com o panteão feminino, né? Que ia ser Kali, Durga e... Putz, agora esqueci a outra. Ih, tá passando vergonha. Então... Mas enfim, mas tem uma que é a mãe, né? Então, que tem essa coisa do acolhimento. Tem essa que é a esposa, e tem a Kali, que é a que quebra tudo, destrói tudo, que seria a então de Shiva. Acho que todo mundo é um pouco cada uma, É, né? isso, verdade. Tá, então, gente, o convite está feito. É a única oportunidade que você tem em 365 dias ou mais, sei lá quando que essa mulher volta da Índia. E a gente vai fazer isso no Ceará. Algumas pessoas perguntaram por quê? Por que vai ser lá nesse lugar? Porque é um lugar muito simbólico para mim. É um lugar que em breve eu estarei morando, inclusive. Em breve, quem sabe, a gente vai construir algo lá. Mas por enquanto é um espaço onde eu recebi muita cura em 2016. Você vê que é um lugar que é propício para isso. Que tem mata, que tem praia, que tem rio de água doce, tem água salgada. Então ali, a Dani sabe disso, eu não faço retiro em qualquer lugar, porque o ambiente é muito importante para mim. E eu fico num estado de que eu preciso do acolhimento para poder oferecer também. Despende muita energia, né, Dani? A gente já teve a experiência de ir participar de retiros de outras pessoas e tal, e eu não fico bem. Então, dentro desses limites, a gente entendeu que precisava colocar muito bem delimitado aonde que a gente vai trabalhar nossa energia, e lá é um lugar propício para isso. E também tem a questão do é longe, né? Para muita gente, para as pessoas que estão aqui, é a mesma distância que é para nós, e nós vamos. E o fato de ter escolhido lá é porque o processo de cura, ele requer responsabilidade. Então, você decidir investir em você, investir nessa viagem, nessa imersão, para você trabalhar a cura da sua alma, gente, coisa que você tá aí há centenas e milhares de anos, entendeu? A sua alma buscando, e a gente tá ali oferecendo, é muito, né? Não é uma coisa pequena. E eu acho que só consegue chegar nisso porque a gente fala de um lugar que não é um lugar de ego, é um lugar de canal, né? Então a gente chega, se coloca a serviço. Não somos nós em si, mas a importância que nós exercemos nesse processo é conseguir fazer uma tradução segura, uma tradução tranquila. Com uma linguagem acessível, leve e divertida. Isso. Então, às vezes a gente vê muitos processos que acabam sendo maçantes, duros, né? Então a gente tenta trazer sempre muita leveza, muita alegria em todo o processo. E não é por isso que não funciona, né? Exatamente. Lógico, gente, que vai chegar uma hora. Dentro desse processo todo, vocês vão trabalhar todas as emoções, né? A gente vai trabalhar a tristeza, porque sem tristeza não tem alegria, né? A gente vai trabalhar a raiva, porque sem a raiva a gente não sai da apatia. Não manifesta. A gente vai trabalhar o medo, porque sem a coragem não existe a manifestação. E até vibraram ali. Ei, foi gol! E aí eu queria falar agora, antes da gente encerrar, quais são as camadas da manifestação, né? Que eu falo, eu gostei de usar a palavra dream, que é você realizar o seu sonho, né? Então, primeiro de tudo, você tem que saber qual é o seu desejo.
Só que ninguém sabe, foi o que a gente estava falando. Ah, eu quero dinheiro. Dinheiro todo mundo quer, mas dinheiro é só energia, né? Enfim. Uma forma de manifestação, né? Exatamente. Você tem que saber qual é o seu desejo. Você tem que saber, na segunda etapa, qual é a recompensa que você quer ao desejar isso, né? Que foi o que você falou, eu quero massagem todo dia. Né? E depois você tem que saber qual é a emoção que você quer despertar em você quando você realizar esse desejo. Depois você tem que estar em estado acessível, você tem que se abrir para receber. Né? Então, entrar nessa capacidade de ação inspirada é o que vai fazer você manifestar. E não você sair igual uma barata tonta, tentando fazer tudo, tentando pagar a conta, tentando arrumar um namorado, tentando mudar de trabalho, na força do ódio. Não vai fluir, né? Então a gente tem esses 3 passos antes. E tem uma parte que é importante, que às vezes você pensa, mas eu tenho tudo, mas eu tô sentindo um vazio tão grande. Olha, posso dizer, a gente ajuda a enxergar onde está esse vazio, tá? Porque eu tenho lidado com muitas pessoas que chegam para mim relatando, é engraçado, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mas eu continuo sentindo um vazio, alguma coisa que não tá legal. Então, às vezes você tá sentindo que você olha pro lado e você não tem direito nem o que reclamar, mas você sente que tem algo que não tá legal. Então, às vezes, né, e eu acho legal também dessa parte do trabalho em grupo, né, que a gente consegue, a partir às vezes da dor do outro, a gente mapeia a nossa dor, e aí tu enxerga melhor o que é esse vazio, esse incômodozinho, e aí tu vai começando a ter clareza. Isso cresce, mas cresce para que tu consiga dissolver. E aí... Esse é o passo 1, né? Ou voltando no passo 6, que a gente vai repetindo. Muito legal, né? Porque eu ia falar o último, que era o M do Manifestação Dourada, que era quando você efetivamente traz aquilo que a sua alma deseja. Mas isso aí é um ciclo, né? Então, por que a gente também não fica limpando mais crença limitante? A gente entende o macro, entende o que faz sentido para a alma daquela pessoa, desenvolve a capacidade de gestão de emoção, e aí com isso a gente vai começar a trazer quais são as emoções, quais são as sensações que eu quero ao pedir esse desejo, mas a gente vai efetivamente toda vez voltar para o primeiro passo, que é o contraste, que é o desafio, que é o problema. Porque é quando nós nos deparamos com aquele limite onde existe um desejo de expandir, ou seja, uma insatisfação ou um ranço, né? Uma coisa que você não está bem, não tá gostando. A gente vai dar para você a capacidade de, ao invés de ficar apegada no problema, olhar para o macro ok, eu entendi que isso eu não quero, e o que eu quero? Então você vai olhar o problema só como um sinalizador, e esse problema, ele pode ser uma questão de não conseguir se relacionar, pode ser uma questão de ter o dinheiro e não conseguir descansar e acabar ficando doente, pode ser a doença em si, né? A gente já teve casos de pessoas com doenças assim graves, até câncer, que foram para o retiro, se trabalharam, depois de um tempo me mandaram mensagem agradecendo, falando, olha, foi muito importante esse processo de cura, porque eu entrei em outra percepção, eu saí do medo da doença. Então, vitimização. Porque quanto mais você está em vitimização, em estado de melancolia, de miserabilidade, menos você manifesta. Então a gente vai levar você para um estado de consciência da pura intenção, né? E observando que o contraste, as diferenças, as brigas, o certo e o errado, o claro e o escuro, a dualidade em si é boa. A gente experimentou a dualidade porque a gente quis estar aqui no mundo físico, né? Que nem existe, que é uma ilusão, mas foi porque a gente quis experimentar isso para ser divertido. Então, como a gente sabe como fazer isso de uma maneira divertida, a gente manifesta. E é fácil assim, né? Às vezes é meio punk também, mas é gostoso. E sempre que a gente supera, a gente se diverte e é viciante isso, né? E aí você fala, opa, um desafio novo, o que eu vou fazer? Então é isso que a gente quer passar para você, que não é porque existem questões, pedras no caminho, que você não pode brincar de amarelinha. A gente vai ensinar você a brincar de amarelinha com essas pedrinhas. Acho que por isso que é tão difícil falar do nosso retiro em poucas palavras, porque é tudo isso, né? Então são questões muito profundas, que às vezes parecem muito complexas, mas no fundo são fáceis, leves, divertidas, ou pelo menos a gente faz isso com facilidade e diversão.
Nossa, mas a gente faz isso tão fácil, você acha que tem valor? E como, hein? É, gente, é porque outra coisa, às vezes aquilo que a gente faz com muita facilidade, que é a nossa missão, a gente acha que não vale, né? Que não pode cobrar por isso, que precisa ser mais duro, mais dispendioso, que tem que investir mais. Só que as coisas boas da vida, elas são simples. Agora, nem todo mundo sabe juntar os pontos e as peças do quebra-cabeça para simplificar. E o tempo que a gente demorou, né, de autoconhecimento, de autoinvestigação, de aprimoramento com cursos, mas eu acho que o principal, entendendo a nossa dinâmica de diversão que conecta a gente com a fonte, vale muito, né? E eu tenho certeza que vocês vão encurtar muitos anos de trabalho duro, de despertar, de processos desafiadores, estando com a gente. Então, se você está pronto, se você fala, é isso aí, senti, chegou minha vez, agora vai, vem com a gente, é pouca vaga, é uma casa linda, maravilhosa, na beira do mar, com piscina, com passeio na praia. Então, assim, vocês vão realmente experimentar coisas que vocês merecem. Tem que saber que merece para poder ir. Então é isso, né? O convite já tá feito. Vai ser do dia 20 ao dia 23 de abril, feriado de Tiradentes. Entra aqui no site, se inscreve, tá? E qualquer dúvida, chama a gente. Super acessível, manda direct, quiser, meu WhatsApp tá aí, ó, eu não tenho problema em ficar falando horas sobre isso aqui, porque eu amo esse processo, então entre em contato e vem com a gente. Beijo! Tchau, tchau!